Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Olá, bem-vindos ao podcast Conversas de Corpo Inteiro, podcast da APPC. Eu sou a Rossana Apoloni, faço parte da direção da APPC e hoje tenho comigo a minha querida Sónia Malaquias. Olá, Sónia, bem-vinda a este podcast. Então, começando por apresentar aqui a Sónia, para quem não a conhece, é psicóloga, é psicoterapeuta com especialização em dança, movimento, terapia. É formadora em contextos universitários e não só, professora de Qigong e Tai Chi para adultos e dá consultas individuais e de grupo para crianças e adultos de todas as faixas etárias, que é algo que eu achei muito interessante no teu currículo, é que vais dos mais pequeninos aos maiores. Então, és formadora de dança, movimento terapia e de movimento autêntico e também praticante, não é? Que é uma coisa que achei interessante quereres reforçar e que é super importante, não é? Nós próprios praticarmos aquilo que também ensinamos. Então, Sónia, a primeira pergunta que me surge aqui para a nossa conversa é sobre o teu caminho pessoal, ou seja, como é que tu, de psicóloga, começas depois a entrar no mundo da terapia através do corpo? Ok, bom, antes de mais, obrigada, Rossana, pelo convite. Tenho muita honra em estar aqui. Muito bom. E tentando responder à tua pergunta, enfim, eu vou para a psicologia, posso lá saber porquê, não é? Quer dizer, Exato. se calhar a gente até sabe, mas já foi há tantos anos. Ah, eu quando termino o curso já estava a trabalhar, fazia pequenas coisas, formações e porque precisava. Uhum. E eu sabia que queria ser terapeuta, mas também sabia que era muito novinha, Uhum. precisava de mais vida, e tinha muito medo, não é? Porque eu achava que ser terapeuta era uma grande responsabilidade. Uhum. Portanto, este caminho foi um caminho de descoberta e também de descoberta que a gente controla pouco, não é? Pois. Ou seja, foi um caminho de despojamento daqui de uma sensação ilusória de controle. Uhum. Mas para tentar chegar aqui ao corpo, então eu acabo o curso, já estou a trabalhar, faço várias coisas na área social, na área da formação, Uhum. sempre assim com um gosto. E pronto, e a vida também se encarrega de nos encarreirar. Uhum. E quando eu tinha 27, 28 anos, eu tive assim um ano muito duro, com muitas perdas, algumas mortes, Uhum. e senti-me muito perdida, né? E senti que tinha que ir ao corpo. Portanto, eu sempre gostei muito de ginástica, de dançar, fiz várias coisas quando era miúda e adolescente, e senti, não, eu tenho mesmo que ir ao corpo porque eu estou aqui a balançar de uma maneira que não tenho sustento. Sim, ou seja, o corpo como um elemento que te traria mais enraizamento, é isso? Mais. Me traria mais. Eu não sei bem o que é que eu procurava, Rossana, é muito Pois, curioso. que giro, que Se eu giro. olhar para trás, eu sabia que era corpo, mas não Uhum. sabia bem o que é que eu procurava. Ok. Portanto, foi um pouco a tua intuição e foste Sim, seguindo a tua intuição. sim, eu Ok. sabia que quando me movia era mais feliz. Basicamente era isso. E como eu me estava a sentir muito triste, Uhum. com muitos lutos para fazer, pensei, não. Então fiz várias coisas, fiz cursos de dança, fiz um curso de sevilhanas, sei lá, fui com os meus amigos também, fiz um curso de tango argentino, foi uma época ótima, fartei-me de dançar. Que bom! E fui ao Andanças, em 99, Ai, fui que ao giro! Andanças, Sim, sim. era em São Pedro do Sul, Aham. e
E lá, então, dancei ainda mais, mas descobri o Qigong e o Tai Chi. Ok. Todas as manhãs havia um professor que se chamava Marco, se não estou em erro, que dava aulas. Eu ia com uma amiga e nós gostámos muito daquela prática matinal, ficávamos bastante mais tranquilas para o resto do dia. E, e foi assim, nessas aulas encontrei uma colega que era professora de danças búlgaras, que tinha aulas com a pessoa que depois se tornou o meu mestre, que é o mestre Wushuan, que dava aulas na Gulbenkian, e foi assim. Então Uhum. comecei uma prática de Tai Chi muito intensa, o mestre dava Uhum. aulas 6 vezes por semana, às 8 da manhã, que era uma coisa que para mim, no alto dos meus 28 anos, era assim uma coisa estranha, que eu gostava muito de dançar à noite. Exato. Mas às 8 da manhã, 8h30, 8h15, já não me lembro. Depois acabou por ser às 8h15. Há Lá aqui estavas algumas tu. dúvidas, lá estava eu. Uau, impressionante. E eu não percebia porquê. Porque, de facto, eu nunca fui de rituais, a rotina aborrecia-me sempre de morte. E o Tai Chi, ao fim e ao cabo, são coreografias que tu vais aprendendo. Sim, sim, sim. Mas aquilo fazia-me sentir tão bem, tão em paz, tão contente, que eu acabei por ir. Pronto. Hum, Que Nós giro. fazíamos Tai Chi 6 vezes por semana e fazíamos Qigong 2 vezes por semana. Uhum, Eu não sei uhum. se tu conheces, mas o Qigong é assim uma prática mais parada. Ok. Tem bastante movimento, são coreografias, mas o Qigong é muito parado e aquilo aborrecia-me de morte. A Mas minha tu continuavas, tu persistias. Porque era só 2 vezes por semana, eu aguentava-me, pronto. Aborrecia na minha mente, claro, Sempre aí de um lado para o outro. sempre de um lado para o outro. Que engraçado, sim. Sim, o Tai Chi há mais movimento, não é? Há E o aquela Tai fluidez. Chi não é difícil, toda a gente consegue Sim, sim. aprender, mas é exigente do ponto de vista da atenção da mente. Exato. A tua Sim, sim. mente vai embora, tu enganas-te. Pronto. Claro. E Ah, nesse claro. sentido, é uma ferramenta muito, muito potente, não é? Porque te obriga mesmo a ligar o corpo à mente. Pronto, não há Uhum. como. O Qigong, estás ali e tal, e a minha mente lá cia. Até bem É tentada. engraçado, Sónia, tu agora estás a falar e está-me a surgir que eu pratico yoga e pratico um tipo de yoga que é o Ashtanga. Eu não sei se tu conheces, que é o único yoga, penso eu, não sei, porque do ponto de vista teórico não conheço muito, mas o Ashtanga é uma série de sequências sempre iguais, é sempre a mesma. E de Uhum. facto a mim acontece muito que quando a mente distrai, eu engano na sequência. E portanto, a intenção principal daquele tipo de yoga, que obviamente também é a respiração e o corpo e tudo mais, mas é, na minha experiência com o yoga, o tipo de yoga que mais me ajuda a ter a atenção focada e a estar no aqui e agora. Uhum. Porque é Uhum. uma sequência que é suposto depois os alunos começarem a fazer sozinhos e o professor só está lá para ajustar. Um pouco também como o Tai Chi, que eu fiz Tai Chi em Itália e também Sim. adorava isso, que giro. E é curioso referires isso, porque eu acho que nas práticas orientais eles sabem muito bem que Pois, corpo e mente não estão separados, não é? exato, sim. Aliás, a medicina tradicional chinesa, que é a que eu conheço melhor, hum, sabe bem que quando mexes no corpo, não estás a mexer só no corpo, não é? Estás a mexer Uhum, no uhum. corpo psicológico, Claro, no corpo claro, espiritual, pronto. claro. E eu acho que quer o yoga, quer as artes marciais Uhum, chinesas, principalmente as internas, não é? Tem muito esta questão da ligação do corpo à mente. uhum, uhum, uhum. Hum, mas houve um dia que nós fomos fazer um seminário no Convento dos Capuchos, na Rábida, que é um sítio maravilhoso. Maravilhoso, sim, sim, E eu sim. tinha 6 meses de Tai Chi. E era Qigong e Tai Chi. Ai, mas Qigong, não sei o quê, mas não sei o quê. Não, mas vai, tarará, vais ver. Pronto, tudo bem, eu vou. Só que estava a chover torrencialmente e nós, para fazermos Tai Chi, precisávamos de um espaço maior. Então foi o fim de semana todo a fazer Qigong. Ah, pá. E eu estava, até que passou o sábado e eu estava não sei quê, na primeira prática do domingo às 7 da manhã, até aconteceu qualquer coisa, eu descobri em mim uma interioridade, pronto, Uau. e percebi que de facto a minha mente podia descansar no meu corpo.
Que E delícia. agora estou-me a arrepiar porque de facto eu lembro-me, e foi assim um desbloqueio muito físico, muito psicológico, com choro também, mas um choro assim dali. Uhum. Assim, ok, já percebi o que é o Qigong. Pronto. Pois. E de facto, pronto, o Qigong sendo uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, para mim foi um processo psicológico, pronto, ou psicofísico, se quiseres. Claro, claro. Pronto, e aí abriu-se um espaço interior em mim que começou a ser descoberto. Uhum. 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 E comecei a apreciar bastante o Qigong, diga-se de passagem. Entretanto, E é diz. uma prática que tu não abandonaste, que está É uma até hoje, prática não que eu é? não abandonei, faz este ano 25 anos que estou Uau. com o meu mestre e com os meus alunos. O meu mestre foi muito sábio e com 1 ano e meio de Tai Chi mandou-me dar aulas. E eu, mas eu não sei nada. Vais, se gostares, Amanhã. se não gostares, vens-te embora. Exato. O Tai Chi tem raízes taoístas, não é? Desta Uhum. ligação também à natureza e desta não ação no mundo, ou seja, tu fazes as tuas coisas, não fazes mal a ninguém. E se tiver que crescer, cresce, se não tiver que crescer, morre, não, quer dizer, ninguém. Pronto. E eu acho que ele percebeu que eu precisava de uma responsabilidade exterior a mim Hum. para me agarrar. Pronto. Também confiando muito na sabedoria do teu sistema interno, não é? Do teu corpo, Sim, da sim, tua, sei lá. Isso também é muito importante. Quando um mestre ou alguém, não é? Um mentor confia em claro. nós e nos empurra, há qualquer coisa, não é? Se ele vê algo em mim, de facto é porque deixa-me experimentar, não é? De alguma maneira. Pronto, e aí entras também um bocadinho na relação, não é? Porque eu Claro. acho que não emprestei autoridade a muitas pessoas na minha vida, mas depois Uhum. ao meu mestre emprestei também, não sei porquê, porque depois dele me ensinar a primeira forma, teve 6 meses sem falar comigo. Pronto, eu estava ali integrada no grupo, não é? E isso era Sim, um sim. sustento, dava muito prazer, mas eu precisava muito de atenção, não é? Eu precisava muito de ser vista. E Hum. descobri depois. É muito Uhum. curioso que eu conto-te esta história assim, certinha, porque já trabalhei muito o que é que isto significou Claro, para mim, claro, não é? A imagino. minha Claro. autonarrativa no Qigong e no Tai Chi, porque de facto havia alturas nas aulas que eu saía super em paz comigo, com a natureza, com o mundo, com os outros, e havia Sim, outras alturas em que eu saía claro, com frustração gigante, claro, claro. com mesmo a sentir-me a pior pessoa do mundo, incapaz de fazer o que quer que fosse, aprender o que quer que fosse, e, e eu não percebia porquê, né? E isto despertou-me muita curiosidade, como é que o raio de uma atividade que parece que é sempre a mesma, Uhum, uhum. porquê é que umas vezes me dá este prazer gigante e outras vezes me faz ir às minhas profundezas mais. Pronto. E isto começou-me a despertar muita curiosidade. Uhum, uhum. E, e quis ir aprender mais, pronto, sobre isto. Mas eu vivia no Alentejo, cá em Portugal havia uma pós-graduação em comunicação não verbal, era a única coisa que havia. Uhum, Só que eu vivia no Alentejo, trabalhava em 3 sítios diferentes, foi o Qigong e o Tai Chi que me levaram ao Alentejo. uhum. E, enfim, gripou-se-me o carro e eu fiquei sem dinheiro para as propinas. Portanto, isto adiou-se mais uma vez. Ah, pá. Trabalhando em 3 sítios no Alentejo, tens que te mover. Entretanto, eu estava a fazer psicoterapia porque eu fui fumadora, Assídua. muito assídua, muito assídua. E cada vez que tentava deixar de fumar, lá ia eu para a psicoterapia. E Ai, foi que o Tai engraçado. Chi e o Qigong que me fizeram ter vontade de deixar de Deixa fumar. falar. Apetecia-me respirar. Apetecia-me respirar melhor, foi só isso. Uhum, Sem uhum. julgamentos, só me apetecia respirar. Pronto. Enfim, é uma toxicodependência, como a gente sabe, era a minha de Sim. estimação, com muito amor e carinho, eu estimava aquela toxicodependência. Então, cada vez que a tirava, precisava de respirar. Claro. E nessa altura estava com um dos meus psicoterapeutas, que não é corporal, não.
E numa vez, numa sessão, ele fez-me uma pergunta que ainda hoje se martela na minha cabeça, que é: mas, ó Sónia, onde é que tu sentes essa emoção? E eu: o quê? Eu nem percebi a pergunta. Pois, entendo, claro. Sim, onde no teu corpo tu sentes essa emoção? E pronto, e foi uma pergunta, tal como aconteceu no Qigong, foi uma pergunta que abriu mais um bocado da minha interioridade, não é? Uhum, De uhum, repente eu começo a perceber que o meu corpo não é um corpo só físico, não é um corpo só do prazer, do tai chi, uhum, uhum. mas é também um corpo de dor, não é? É um Sim. corpo que carrega as minhas dores. Uhum. E, e de facto eu tenho que agradecer ao Hans Welling, que foi uma psicoterapeuta da altura, esta pergunta, porque de facto foi muito doloroso, mas foi uma pergunta que Ah, me fez ter também a certeza que era no corpo que eu estava, sim, que eu queria ir. sim. Pronto, entretanto, a vida dá muitas voltas, eu não perco o dinheiro das propinas porque tenho que arranjar o motor do carro, vou para Timor-Leste, levo o Tai Chi comigo, dou lá aulas também. Enfim, não foi por isso que fui, foi numa missão humanitária, mas quando, pronto, depois em 2006 há um outro ano bastante difícil, outra vez com mortes, felizmente esta vez também com nascimentos, nasceu o meu querido sobrinho, Hum, ah, um deles, claro, já tinha outros, e eu regresso a Portugal e penso, não, eu agora vou mesmo ter que estudar. aprofundar isto. Vou ter mesmo que aprofundar isto, perceber o que é que se passa aqui no corpo, com o movimento, com a psicologia, eu não estou a perceber nada disso. E sabia que queria. E estou-me a esquecer de uma coisa muito importante. Antes de ir para Timor-Leste, eu estou a viver em Montemoro Novo e apoio só em termos mais da linguagem, porque eu não sabia nada, não é? Mais da linguagem do português. Apoio a Pia Kramer no primeiro O Corpo que Pensa, que foi uma série Hum, de seminários que ela fez ao longo de vários anos. Pronto, e isso também me abre uma porta grande, não uhum, uhum. é? Apoio e faço os seminários, não Claro. é? E então, pronto, decido, ok, vou procurar mestrados em psicoterapia pelo movimento, pela Uhum. dança, como é que eu integro o tai chi nisto tudo. E foi assim que fui para Barcelona e fiz o mestrado em dança movimento terapia. Pronto. Uau, uau. E começo em 2007. Uhum, uhum. 2007 e pronto. E cheguei a casa. Ok, portanto aí sim abre-se todo um mundo, não é? Onde pudeste aprofundar esta união, não é? Esta sinergia entre a psicologia e o corpo e o movimento do corpo. Ok, e portanto, essa parte da dança-movimento-terapia é algo que eu gostava de explorar contigo, mas se calhar gostava primeiro de ir ao movimento autêntico, não é? Que é no fundo, uma prática, olha, que tem vindo enfim, que tem vindo também a Portugal e tem estado em Portugal e, portanto, tenho visto muitas pessoas a aderirem a este tipo de prática, não é? Então tenho alguma, aliás, fazendo aqui um parênteses, vamos ter a Soraya Jorge em junho no Centro Paia Sim. a fazer mais um workshop de movimento autêntico, portanto também é um privilégio para nós ter a Soraya cá a fazer esse Sim, que workshop. aliás a Soraya já vem a Portugal há 10 anos. Uau, portanto Ou é. mais, não, já vai há mais. Eu é que a conheci há 10 anos. Ok, portanto incrível. E então, fala-me um bocadinho do que é que é. O que é o movimento autêntico? Assim mesmo para quem não Hum, sabe, o que é? Só continuando um bocadinho, se tivermos tempo, vê lá. Sim? Ah, hum, Pronto, eu faço os 2 anos de mestrado, como outras psicoterapias, somos obrigados a fazer uma psicoterapia Uhum, individual, temos uhum, práticas clínicas, pronto. E
Numa das últimas aulas do mestrado, a nossa professora de práticas vivenciais, que já nos conhecia bem, propõe-nos fazer uma aula de movimento autêntico. Ok, Foi aí que eu conheço o movimento autêntico. ok. Giro. As mãos da Maria Helena Garcia, que é outra pessoa que eu preciso de trazer para a nossa conversa. E eu hoje ainda me lembro do que me aconteceu nesse dia, não é? Tal como as experiências do Qigong, tal como a experiência do onde sentes a tua emoção, eu hoje lembro-me o que me aconteceu nessa experiência. E foi, pronto, depois volto para Portugal e aí então conheço a Soraya, estudo muito com a Soraya ainda hoje, quer com a Soraya, quer com a Maria Helena Garcia. A pandemia veio aqui trazer dificuldades à vinda da Pois, Soraya, claro, até claro, porque ir do Brasil não é fácil também, não é? Lá claro. ao lado tem um oceano para atravessar, mas Exato. vai atravessá-lo, e atravessa muitas vezes. Pronto. O movimento autêntico é uma prática somática, uma prática que olha para o corpo não apenas como um corpo fisiológico, mas como um corpo continente das nossas emoções, dos nossos Uhum. sentimentos, da nossa parte consciente, da nossa parte inconsciente. Pronto, relacional porque se passa em relação Claro. entre, sim, muito basicamente, uma pessoa que move de olhos fechados, e uma pessoa que testemunha esse movimento. Uhum. Então, falar do movimento autêntico e a prática do movimento autêntico parece muito simples, mas é uma prática em profundidade, Uhum. que Uhum. se vai desenvolvendo muito. Portanto, o primeiro objetivo é tornarmos-nos movedores, é desenvolvermos o nosso movedor, ou seja, sermos uma pessoa que move, e isto não tanto para fazer uma atividade física, Sim, mas para construires uma testemunha interior que te acompanha sempre, que és tu também. claro, claro. Mas no início da prática, esta testemunha interna está na pessoa Fora. que nos testemunha, não é? E, portanto, a primeira missão do movedor é fechar os olhos, sabendo que está a ser visto. Uhum. E só isto já é um mundo, não é? Sem dúvida. Saber que estou a ser vista, como é que eu lido com isto, não é? Sabendo nós que somos pouco vistos, não é? Claro, E que agora com estes meios, eu não sei bem se estamos a ser vistos ou não, não é? sim, Ok. claro. E portanto, esta é a primeira missão do movedor: fechar os olhos e seguir um impulso de movimento. Ou não, ou seja, escutar, entrar em escuta do seu próprio corpo, do que está dentro, e decidir seguir ou não os impulsos do movimento que o seu corpo emana, chamamos assim. Uhum. Uhum. Portanto, é uma prática muito sensorial, né? Um impulso pode ser uma sensação física que faz com Claro. que se mova ao meu ombro. Pode ser um estímulo do exterior que me assusta, não é? Claro. Pode ser uma imagem, um pensamento. Também um estímulo interior. Exato, não julgamos aqui. Uhum. E aos poucos eu vou permitindo descobrir-me e vou permitindo acompanhar-me nestes impulsos. Uhum. 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 Depois do movimento há um momento de encontro entre o movedor e a sua testemunha. Há uma prática da palavra Uhum. que é uma prática muito importante no movimento autêntico também. Qual é a palavra que acompanha o meu movimento? Não é que descreve a minha experiência, Ok. que aumenta a profundidade da minha experiência. Uhum. Uhum. E é uma linguagem que tende a ser muito poética, porque é uma linguagem que vem do meu interior e da forma como eu vivo, Uhum. ou como eu vivo no meu corpo, ou como eu vivo a minha existência. Pronto.
uma aprendizagem. Claro, claro. E uma das primeiras coisas é ir à fisicalidade do meu corpo, é descrever o meu movimento. Uhum. Descrever mesmo, o meu braço direito sobe, o meu cotovelo, descrever o movimento, descrever o meu corpo, para poder enraizar-me aquilo que eu descubro sobre mim no meu próprio corpo. Uhum, No uhum. exterior ou numa teoria, é uma prática sem juízo de valor, sem diagnóstico, portanto é uma prática que pode ser utilizada em psicoterapia ou não, né? Não é uma prática para toda a gente, né? Não me passa pela cabeça utilizar um movimento autêntico em pessoas que se afastam muito da realidade, Claro, claro. psiquiatricamente falando, chamamos assim. Não me faz sentido também usar com crianças, não é? Ou seja, porque também parece-me uma prática que necessita muito da nossa consciência, não é? Do E é nosso uma observador prática interno. de desenvolvimento da consciência. Exato, não é? Portanto, pessoas que possam sofrer algumas perturbações ou que ainda não tenham a sua consciência desenvolvida do ponto de vista até mesmo cognitivo, enfim, não é? Uhum. Portanto, Sim, dizias em crianças, claro que isto, desculpa, torna-se difícil, complexo, claro. se calhar até pouco terapêutico, não é? Não, e perigoso. Claro, Às claro, vezes o setting do movimento autêntico parece simples e as pessoas querem fazer, mas eu não aconselho, não é? Porque pode ser de claro. facto perigoso, não é? Para o outro. Vai-se a lugares de muita profundidade, não é? Vai-se a lugares de muita profundidade. É muito interessante tu estares a trazer isso, Sónia. Enfim, eu estou a fazer pontes com o tipo de psicoterapia que eu mais gosto de fazer, que é o ACOM, o Mindful Somatic Psychotherapy, e que também vai buscar muito isso, ou seja, vai buscar conteúdos internos que estão a acontecer e que nós apenas estamos a observar o que está a acontecer, sem irmos para histórias, sem irmos para julgamentos de valor, sem irmos para. Mas é, primeiro de tudo, desenvolver esta capacidade de observar, de dar nomes, e muitas vezes até vamos a lugares onde a palavra ainda não existe, não é? Sim, Nem sabemos sim, o que é que, sim. não é? Porque há uma memória somática, às vezes, de algo que está a acontecer, sabe-se lá de há quantos anos atrás e onde ainda não tínhamos palavra, não é? Sim, o movimento autêntico, este simbolismo de ver uma pessoa que fecha os olhos, Uhum, uhum. entrega ao seu próprio movimento e se entrega nas mãos Da da testemunha, sim. testemunha, não é? Porque a testemunha externa garante a segurança do que se está Claro. a passar. Pronto. E surge muito da imaginação ativa do Jung, a pessoa que move está pode aceder a conteúdos Claro. pré-conscientes ou Sim, 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 inconscientes, sim. Claro, enquanto que a sua testemunha externa garante que a pessoa está em segurança. Não claro, claro. E essa passagem, da testemunha externa, ou seja, tu estás a dizer que a testemunha externa parece-me ter aí uma função super importante, que é de dar segurança, mas também, relacional, não é? Ou seja, que a pessoa é? possa vivenciar uma experiência sabendo que está a ser testemunhada. Isto é completamente diferente da pessoa estar sozinha em casa a fazer os seus Sim, movimentos, não sim, é? sim, sim, não Portanto, tem há nada aqui uma a ver. questão relacional que é super importante. E o movimento autêntico, nas palavras da Janet Adler, desenvolve-se primeiro, eu sou movedor, desenvolvo a minha testemunha interna, ou seja, primeiro eu tenho esta necessidade de ser visto, não é? Claro. É como um E bebé, não é? É engraçado. depois eu tenho esta necessidade de ver-me a mim mesma, não é? Sim. E depois eu tenho esta necessidade satisfeita de me sentir vista. Uhum. E só depois é que surge em mim o desejo de ver o outro. Só depois é que pode surgir em mim o desejo de ver o outro. E, portanto, quando as pessoas com aproximação ao movimento autêntico querem logo esta pressa de ser testemunha externa, porque ser testemunha externa é bastante difícil, já lá chegamos, Uhum. né? Mas só quando eu tenho satisfeita a minha necessidade de ser vista e quando eu tive uma relação reparadora de que alguém me viu, Claro, na minha claro. essência, não é? É que eu então Podes ir posso para. começar
a ver o outro, não é? Porque a testemunha externa o que faz é estar em presença, pronto. E permitir-se, ao mesmo tempo que assegura o setting, Sim. não é? Permitir-se ser impactado pelo movimento do outro. Pois. O julgamento. E claro que o julgamento surge sempre, não é? É por isso que eu tenho que ter a minha testemunha interna muito bem desenvolvida, que é para saber, espera, estou a julgar, pá, não é? Isto não vem para aqui, isto é de outro sítio, não. Claro. E permitir-me que o movimento do outro entre em mim, não é? Porque me provoca sensações. Me afete, sim, claro. Me afete, não é? Pronto. Sem perder a minha Exato. interna e sem perder a relação com o outro que está de olhos fechados. Aliás, eu diria que É isso. o mundo. Exato, eu diria que isso até é a base da psicoterapia em geral, e daí ser tão importante. Não só mantermos este trabalho connosco próprios, não é? De autoconsciência, de conhecimento interior, porque há sempre coisas que nos afetam e como é que nós nos podemos deixar afetar, que é super importante deixar-nos afetar enquanto seres humanos e ao mesmo tempo não trazermos a nossa história cheia de julgamentos para cima do outro. E também por isso é que os cursos, a meu ver, são demorados, porque leva tempo a desenvolvermos essa capacidade, leva tempo, há uma transformação interna que tem que acontecer para conseguirmos ir para esse lugar, não é? Portanto, E para mim, na psicoterapia que eu faço, é fundamental. sim, claro. É fundamental Claro. esta capacidade de olhar para o outro sem o julgar e de me sentir a mim enquanto estou em relação. O sol está a querer chegar a ti. Tá, é engraçado que eu fechei a janela, mas deixei uma brechinha, não é? E esta brechinha, olha, mas eu vou gerindo. Um raio de É luz. porque depois do movimento pode haver uma fase de escrita, mas depois há uma fase de partilha, não é? Partilha. Uhum. É que primeiro o movedor fala do seu movimento, fala do seu corpo, com o tempo vai falando também da sensação que aquilo lhe provocou, com o tempo vai falando também de que pensamentos, que imagens é que aquilo... Exato. E também o que é que isto tem a ver comigo? O que é que isto fala sobre mim? O que é que isto tem a ver com a minha história? Pronto. Não é à toa que surgem os nossos movimentos, pronto. E só depois do movedor falar é que a testemunha fala, não é? E a testemunha fala daquilo que o movedor falou, não fala daquilo que viu. Ok. Fala daquilo que o movedor falou, com todo o respeito, porque há movimentos inconscientes que se o movedor não falou, se eu estou numa relação psicoterapêutica, posso tentar ir aí, não é? Posso dizer, posso devolver-te uma coisa que tu não falaste, Sim. mas se eu estou no início, eu não devolvo Sim. nada que a pessoa não trouxe. É muito também faz parte da DMT também, do ir ao encontro da pessoa onde ela está. Uhum. E também é um devolvo, portanto, eu falo também daquilo, não daquilo que eu vi, mas daquilo que eu senti ao ver. Do que aconteceu no meu corpo. Abriu-se-me a garganta e tive vontade de gritar. Arrepiou-se-me a coluna e senti que ficava mais vertical. O meu corpo não é dos meus julgamentos. Claro, e das minhas histórias e de interpretações. Tem uma expressão que eu adoro, que é das minhas nhacas. Não é das minhas nhacas. Não posso dar ao outro isto. Para quê? Claro. Não quer isto para nada. Sim. É ruído, até é ruído. E pode ser ofensivo até. Claro. Invasivo. Invasivo. Pronto, então daí o encontrar a palavra justa. Sim. Quer o movedor, quer a testemunha. E a pessoa assim, ou seja, a testemunha a partir dessa partilha mais
do seu sentir, coloca-se na relação, não é? Porque se está a mostrar também a partir da sua interioridade, não a partir da sua mente pensante, julgadora, cheia de interpretações e eu sei mais do que tu, o que é a tua cena, não é? Claro, E portanto, claro. toca muito mais, quando falamos do coração, tocamos o coração do outro, não é? Portanto, aí cria-se a relação. Que lindo. Do coração e do corpo todo, não é? Claro, claro, Às vezes sem dúvida, é sem das dúvida. mãos, é da cabeça, Exato, sim, 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 é sim, uma claro. sensação muito forte que... Sim, Sim, sim. e também há aqui também um papel de mostrar ao movedor a minha própria testemunha interna, não é? Claro. Para que ele possa também ir construindo a É sua. sua. Sim, 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 sim. Estava-te a ouvir e lembrei-me de uma coisa, mas agora já Ah, sei. pá, isto é mesmo a reconstrução tão interessante do desenvolvimento infantil, não é? Porque nós, enquanto crianças, precisamos da testemunha externa para desenvolver o nosso próprio eu, Sim, não é? sim, Precisamos, lá está, de sermos vistos, de sermos testemunhados, de acolhidos, para irmos tendo espaço para nos mostrar também e para nos vermos, não é? Precisamos de sermos vistos para nos vermos. sim, 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 sim. E de aumentar a nossa própria consciência e autoconsciência, não é? Sim, 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 sim. Completamente. Pronto, Ok. depois a Janet Adler foi um bocadinho mais longe, não é? Com a disciplina do movimento autêntico, no sentido de, enfim, ela já estava por aí, depois chamou-lhe a disciplina para Hum, dar ênfase a de que é bom as nossas consciências individuais se desenvolverem, maturarem, mas é muito importante que haja uma consciência coletiva que se desenvolva também. uhum, uhum. Daí o grupo, não é? Exato, portanto era isso que eu te ia Mas esta perguntar. é a ground form que nós estivemos a Ok. falar, não é? Uhum. Mas isto pode ser feito em grupo, em que há vários movedores e pode haver ou várias testemunhas ou Uhum. testemunha externa. E depois, pronto, geralmente esta ground form move-se por um determinado período de tempo, às vezes no início 5 minutos é suficiente e já vai. Uau, pois, pois. Ah, mas com o andar da carruagem, chamemos-lhe assim, cria-se um grupo de movedores que também já são testemunhas externas e que podem entrar e sair do círculo e garantir que a própria consciência coletiva daquele grupo aumente. E acontece muitas vezes no movimento autêntico, aliás, também no Qigong e no Tai Chi, de não sei se fui eu que movi ou alguma coisa me moveu, fui impelida a mover. Pronto. Porque se cria um campo entre as pessoas que estão a mover, Claro, e muitas vezes eu movo coisas do grupo. pois. Já não coisas minhas, mas coisas do grupo. Pronto. E isto também é outra caminhada, não é? No Sim, próprio sim, sim. movimento autêntico. Uhum, uhum. Ok. É de facto outra coisa. Eu vou ter o meu retiro com as minhas companheiras e com a minha Ai, professora, que bom, a Soraya, que eu tenho duas professoras, que ah, bom. agora no final de maio, e de facto passamos o ano a ansiar também Ai, que por estar maravilha. neste lugar de não julgamento, não é? Onde nos partilhamos e onde acolhemos. Uhum, uhum, uhum. É libertador. Fogo, imagino. Portanto, é um tipo de disciplina, digamos assim, que funciona sobretudo em grupo, ou também pode ser individual, com um terapeuta. Pode ser individual com o Também pode terapeuta ser. na ground form, não é? Uhum. Pronto, e vamos continuar a chamar movimento autêntico, não é? Porque eu não estou, a Soraya está na disciplina do movimento autêntico, a minha outra professora não. Foi uma questão que a Janet Adler, Ah, ok. ao seu ano passado, pronto, fez questão de, Uhum, porque o movimento autêntico surge antes da Janet Adler, não é? Ela aprende com a Mary Whitehouse, uhum, movimento em profundidade, nós chamamos. hum, uhum, E ela depois desenvolve muito, mas outras discípulas da Mary Whitehouse também seguem outros caminhos, não é? uhum, uhum.
se bem que pronto, que quer a Soraya, quer a minha outra professora foram alunas da Janet Adler, que Sim. tem livros lindíssimos, e mas sim, Bom, vamos continuar a chamar movimento autêntico e não disciplina. sim. É uma prática, não é? É uma prática. Exato, é uma prática, sim. É interessante quem está na área. Há sempre estas diferenças que são enormes para quem está na área e para quem está de fora. Claro, claro. Faz a mesma coisa, não é? Estas ramificações que Sim, vão surgindo e cisões e coisas enfim, que faz parte depois claro, da claro. história também, não é? De qualquer. E com todo o respeito, não é? Claro, Foi o caminho da Janet. Ela, claro, ela claro. começou a sua vida a desenvolver esta. E é muito bonito ouvi-la, é inspirador. Podemos agora pelos vídeos também. Lê-la é inspirador. Ela tem uma forma de escrita muito bonita Uhum, uhum. e pronto. Que bom. Olha, Sónia, ainda agora, se calhar um bocadinho à dança movimento terapia, que foi a tua especialização, não é? O teu mestrado em Espanha. Portanto, a mim, pelo que eu percebo, é como se fosse o chapéu onde, onde está o movimento autêntico, de alguma forma, Sim, não é? a criadora do movimento autêntico foi uma das pioneiras da Dance Movement Therapy, e que eu Uhum. vou dizer DMT, está bem? Porque Ok, senão. DMT, pronto, mas para as pessoas É porque saberem, em português DMT, fica Dance muito Movement mal. Therapy, sim, é muito grande e, enfim, É, sim. sim. Ok, então a DMT, fala-me Então, um a bocadinho. DMT surge nos Estados Unidos da América, Uhum, nos anos 40, uhum, na costa este de Nova Iorque, surge com uma das pioneiras, a pioneira mais conhecida é Marion Chase, que era professora de dança e começou a trabalhar com doentes psiquiátricos e começou a perceber que as sessões que ela fazia podiam ter alguns efeitos terapêuticos. uhum, Não só pela dança em si, porque o ser humano dança desde que se conhece, não é? Há muitos rituais, e nós vamos dançar e sentimos-nos bem, não é? claro. Quem gosta de dançar. Portanto, há uma característica inerente à dança, aliás, a todas as formas de arte, acho eu, que é terapêutica, mas não é disso que se trata, não é? Trata-se de um processo psicoterapêutico dentro de uma relação de psicoterapia. Pronto. E isto é importante vincar, Pois, porque não é dançar. Aliás, exato. eu acho que a palavra movimento foi aqui colocada, dance movement, para realçar que não se trata de dançar do ponto de vista da performance, não Sim, é? sim. Porque uma das influências é a dança moderna que começa a olhar para a dança de uma forma diferente, que é a dança como a minha capacidade de expressar, não Uhum. é? E depois a dança contemporânea com a minha capacidade de sentir, não é? Pronto. Portanto, não é também a questão da dança como descarga, é mais como expressão. Não, É como sim, expressão. sim, pode ser descarga, Pode ser, também, pode ser. pode ser, mas Sim, não porque a é. descarga também pode ser, faz-nos bem e tal, vamos lá dar uns pulos, mas aqui há esta especificidade que me parece ser mais inerente à psicoterapia também, Sim, que é a expressividade, não é? Haver uma expressão de ti. sim, na realidade a definição é a DMT é uma psicoterapia que utiliza o corpo e o seu movimento, não é? Para conseguir a integração psicofísica. Uhum, Portanto, há todo um ênfase na relação, né? Há todo um ênfase no entendimento do que é psicoterapia, né? Geralmente a DMT tem um pé nas dinâmicas, nas psicoterapias mais dinâmicas, uhum, no entendimento do conflito psicológico, mas pode ter outras, Gestalt, integrativa, uhum, tem muitas raízes no desenvolvimento humano, nas uhum. teorias de desenvolvimento humano, porque tal como tu disseste no movimento autêntico, na DMT acontece o mesmo, não é?
Ah, e tem também outra coisa que para mim é muito importante, daí eu também gostar muito do movimento autêntico, como autocuidado e como desenvolvimento pessoal, que é o corpo do terapeuta é convidado também Pois. para o setting, não é? Para o espaço terapêutico. Pode ser um corpo que está imóvel, como o da testemunha externa. A testemunha externa, no movimento autêntico, não move, portanto, eu posso não mover, mas eu também movo com os meus clientes e os meus pacientes. Então, com crianças, Opa, pois. eu neste momento, qualquer dia já começo a tirar as crianças porque eu não me aguento. Porque temos Imagina. que chegar onde elas estão, e chegar onde está uma criança que agora se chama hiperativa é muito cansativo. Imagino, caramba, sem Isso. dúvida. Sim, Então, sim. a DMT vive muito isto é uma frase da Marianne Chase: eu respeito-te como tu és e vou ter Para contigo chegar onde tu onde tu estás. estás. Né? Pois. E a partir daí vamos os dois, pronto. Uhum. Ou as duas, no caso. Hum, Perdi-me aqui um bocadinho, portanto a DMT surge aqui, mas surge também com a Mary Whitehouse e com todas as experiências de interioridade, ou seja, a Mary Whitehouse era professora de dança também, fez a sua análise junguiana, né? Uhum. E a partir daí começa a criar um método de interioridade. Pronto, e portanto, nos Estados Unidos da América surgem estas duas polaridades, né? Uhum. Marianne Chase com os doentes psiquiátricos, né? Internados, né? Que são aqueles doentes que experimentem tudo porque a gente já não sabe o que é que há de Claro, fazer. pois. E do outro lado, a Mary Whitehouse e depois outras pioneiras. Pronto. Claro, claro, claro. Portanto, é uma psicoterapia que surge da dança, não é? Pronto. Uhum. Daí a dança ser muito importante, porque é Uhum. uma terapia que alguns autores consideram uma psicoterapia corporal, e eu também considero, mas também consideram uma psicoterapia expressiva, ou artística, ou criativa, ou como queiram Sim, chamar, não é? Porque faz uso também desta capacidade expressiva do pois. ser humano, e da criatividade. Uhum. E é uma Uhum. psicoterapia ativa. Uhum. Uhum. Mesmo que eu não me mova, há sempre coisas a acontecer dentro de mim. Sim, sim, Que é sim. tudo, né? Foi o que o Chico me ensinou. Há sempre coisas a acontecer dentro de mim, não é? E, a gente pensa, mas trabalhar com idosos, trabalhar com pessoas que não se conseguem mover, há sempre movimento. Quando não há Claro, movimento, é porque eu já morri. claro, claro, O claro. coração bate, a respiração faz-se, o sangue Claro. corre, Há sensações, há há microexpressões, há mesmo uma tensões. pessoa, não é, com Parkinson que começa a perder a sua, né, um olho avisado, vê movimento, não é? Não é? Não, e portanto, daí também a palavra movimento. Eu posso trabalhar com pessoas que não se podem mover. Claro, claro. E a DMT tem também uma estrutura como o movimento autêntico, ou seja, o que é que acontece numa sessão DMT? Bom, mais uma vez, e também como no movimento autêntico, é muito diferente um recorte individual e um recorte grupal. Uhum, uhum. Geralmente, bom, posso falar da DMT em geral ou da minha prática em particular, porque a minha prática em particular é muito difícil pôr as pessoas a mover na nossa cultura, muito Pois, difícil. As pessoas não querem mover-se, não é? Porque, pronto. aliás, as pessoas em geral, eu até arriscaria a dizer, não querem sentir, nem ir para. Sim, sim, sim. É E, portanto, impossível. muitas vezes eu começo por aí, não é? Pelo sentir. Há pessoas que já me conhecem e vêm mesmo pelo movimento, Exato, e claro. aí, pronto, Estamos a essa parte generalizar está como é óbvio. desbloqueada. Sim, sim. Mas é muito importante chegar onde a pessoa está. Não é? E se a pessoa tem muita vergonha, que a bloqueia, para que é que eu vou estar ali Claro, é a insistir. insistir numa coisa que a pessoa não quer fazer e não lhe diz nada, e Claro. antes de criar a relação psicoterapêutica? Exato, claro, sem dúvida. Mas pronto, assim como princípio, Uhum, há um check-in, ou seja, que é uma chegada ao uhum. espaço, geralmente uma chegada verbal.
né? Porque, ao contrário de outras práticas dançantes, chamemos assim, a DMT utiliza muito a nossa capacidade verbal. Uhum. Não é uma conversa de café, não é? Sim, sim, É sim, uma, é claro. um, é uma, é um falar sobre o que eu vivo em movimento. Claro, é uma partilha de dentro, Sim, não é? sim, sim. Mas tem que haver uma integração do que eu vivi em movimento, senão não é uma psicoterapia, Claro. é um encontro entre duas pessoas que dançam e é tão bom, né? Exato, sim, sem dúvida. Pronto, então, muitas vezes há um check-in verbal, há um aquecimento psicofísico, né? Uhum. Muito mais preocupada em trazer a mente onde está o corpo do que propriamente em ginasticar, não é? Depois, há outra coisa que é muito importante na DMT, que é há um momento de movimento espontâneo, não é? Portanto, não há uma Hum, coreografia, não há. A pessoa é convidada, depois desse aquecimento, a sim. deixar-se ir, ou com música, ou com um tema que ela tem na cabeça. Ok, Enfim, há várias, ok. sei lá, eu gosto, por exemplo, de pôr qualquer coisa a separar a sala e deste lado é uma coisa, deste lado é outra, vai saltitando. Uhum. Pronto, sei lá, há muitas formas de. Sim, A DMT não é um receituário, não é um conjunto de claro, exercícios. claro. Eu gostava de frisar isto. Sim. É difícil porque tem que ser à medida da pessoa que está à nossa frente. Sim, imagino que o próprio terapeuta lá está, também precisa de ter a sua intuição muito desenvolvida, o seu sentir, conseguir sentir-se através do outro também para ir percebendo somaticamente o que é que o outro organismo poderá estar a precisar mais, que tipo de, não é? Daí o movimento autêntico, para mim, ser tão Sim. importante. Claro, claro, Porque claro. eu muitas vezes tomo decisões no momento da Exato, portanto, não sessão. há uma sessão planeada, não é? Pode haver, eu às vezes planeio porque me ajuda a mim, mas o Mas pode sair tudo plano ao contrário. sim, pode ser tudo ao contrário. Exato, ok. É, Tem que haver essa flexibilidade, sim. e portanto, e isso é a presença terapêutica, não é? É a minha capacidade de me sentir, não é? Sem Uhum, perder a capacidade de pensar no que está a passar. uhum. E depois há esse momento mais espontâneo e depois então há uma integração, como No fim. a palavra, às vezes passamos por outros mediadores, porque às vezes é difícil, vamos a lugares muito profundos, muito inconscientes no movimento e às vezes é difícil falar, não temos palavras, né? Às vezes usamos o desenho, ou a colagem, ou Pois. outra coisa. Venha a criatividade, não é? Sim, e aí entra a criatividade também. Uhum, uhum. Que interessante. Mais perto do movimento do que a palavra, não é? Claro, claro. Oh, Sónia, gostava de te perguntar, hoje em dia há várias atividades que podem ter efeitos terapêuticos, não é? E falo aqui, pelo menos no que vou conhecendo em Portugal, por exemplo, os 5 ritmos, a biodança, o ecstatic dance, ou seja, há aqui várias correntes, não é? Que utilizam o movimento corporal, mais a dança, todas elas com música, Uhum, hum, e dentro de mim eu consigo sentir uma grande diferença entre estas atividades e o movimento autêntico, que também já conheço, já experienciei um pouco, uhum, e a DMT, uhum, mas do teu lado, não é, uhum. que tens mais informação também teórica sobre isto, qual é que é a grande diferença, se é que há, entre, portanto, estas correntes, ou o DMT enquanto psicoterapia, ou movimento autêntico, e estas outras que eu mencionei, biodança, ecstatic dance, 5 ritmos, por aí? Bom, eu creio que isso também se prende com aquilo que estávamos a falar há pouco da dança em si ser terapêutica, não é? Eu não Pois. tenho dúvidas, até porque eu também já fiz, que Uhum. se eu for a uma sessão de Five Rhythms, eu saio de lá muito melhor do que entrei. Não tenho dúvidas. Eu pessoalmente. Eu também, sim, também já experimentei, sim. Ah, a questão, eu creio que é muito o foco, não é? Uhum. Pronto. E a relação psicoterapêutica. Claro. Hum, o movimento autêntico, por exemplo, não se faz com música, né? É em silêncio. Pois. Uhum.
Enfim, em silêncio ou com as vozes, como o próprio Sim. corpo produz, né? Ahm, Portanto, eu creio que são outras práticas, são práticas dançantes que são super bem-vindas. Eu acho que se a gente dançasse, tal como se eu acho que se a gente fizesse todos tai chi, o mundo era melhor, portanto, bora lá. Mas não tem um foco psicoterapêutico, né? Uhum. Agora, usam a dança porque a dança de facto é uma expressão criativa do ser humano e isso é bom, e isso é terapêutico, não no sentido psicoterapêutico, no Sim, sentido tem efeitos. de eu me Pois. sentir bem, não é? Sim. A psicoterapia, eu nem sempre me sinto bem, não é? Pois. É uma verdade. Infelizmente, não é? Nós caminhamos para que as nossas pessoas, não é? Os nossos pacientes, os nossos clientes, Sim, se sim. sintam melhor com elas próprias. Mas Claro. às vezes há um caminho Exato. em que eu não me sinto nada bem, não é? Exato. Eu Implica passar resisto a ir aí para a por. psicoterapia, em que eu não quero nada ir, mas porquê é Claro. que eu me meti nisto? E lá vamos, lá nos arrastamos. Não é? Claro. Depois, as questões mais teóricas, não é? Ou seja, a DMT tem um quadro psicoterapêutico por detrás, seja ele qual for, não é? Já vimos Claro. que há vários, que pode haver Sim. vários, não é? Depois a pessoa, não é? Como qualquer psicoterapeuta, uma pessoa que é terapeuta através da dança e do movimento, fez a sua psicoterapia, Claro. tem o seu lugar muito bem definido na relação, mesmo quando move junto, não é? Eu nunca perco o meu foco, não é? Mesmo quando eu devolvo aquilo que eu sinto, não é a minha história, não são as minhas questões, os meus conflitos, é outra coisa, foi uma coisa que foi criada ali naquele momento, não é? Uhum. Uhum. E depois, eu até me custa um bocadinho às vezes falar nisto, porque para mim é tão diferente que Pois, eu percebo. pronto, Sim, tipo, nem há ponto para comparar, não é? Não tem nada a ver, são coisas só mesmo a diferentes. palavra dança, não é? Sim, Está sim, lá, sim. pronto. E que eu amo profundamente a palavra, não é? Mas que às vezes a palavra dança, cada pessoa entende como entende, não é? E eu entendo de uma maneira porque tive este percurso. É que tu estás a trazer uma coisa que eu também acho super interessante e importante para mim, que é uma coisa é nós querermos fazer algo para nos sentirmos bem, não é? Lá está. Opa, hoje vou ao ecstatic dance, vou lá, vou libertar, vou descarregar, vou dançar, porque como dizia uma professora minha, não conseguimos dançar deprimidos, não é? Portanto, de alguma forma, mesmo que estejas aí na tua tristeza, se vais lá e pões o corpo a pular, a dançar, alguma coisa acontece e de facto traz-nos mais leveza, não é? Mas Uhum. isso não significa que estejas a fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, de libertação de prisões internas na relação com outra pessoa. Uhum. Porque as nossas É feridas, separador. exato, porque as nossas feridas, os nossos traumas surgem Uhum. da relação. E, Uhum. portanto, é na relação que eles também podem vir a ser reparados, cuidados, sanados. Uhum. E a relação terapêutica, que pode acontecer, lá está, com o DMT, com o movimento autêntico, não tem nada a ver com a relação com o facilitador de biodança ou seja, são coisas diferentes, não é? Coisas diferentes, Coisas, todas válidas, mas diferentes. E exato. agora, ao ouvir-te, lembrei-me, eu não sei se temos tempo, lembrei-me de outra coisa importante que Sim, quero dizer. Para a DMT, nesta conexão corpo-mente, o movimento reflete estados internos, não é? E eu posso trabalhar através do movimento para chegar aos estados internos. claro. Pois, E um outro princípio que deriva deste é quanto maior repertório de movimento, mais saúde mental. Ou seja, hum, quanto maior formas eu tenho de me expressar, não é? Mais saúde mental, não é? Porque claro. eu às vezes quero expressar coisas alegres, outras vezes tristes, outras vezes... Exato. E se eu puder fazer isto com o meu próprio corpo, Claro, claro. desenvolvo também a minha conexão mente-corpo e, portanto, a minha saúde mental. Claro. O que me leva também a uma coisa que nós ainda não falámos e que na DMT é importante,
que nós temos grelhas de observação do movimento. Não para fazer diagnósticos, atenção, Sim. mas para poder ajudar a pessoa a aumentar o seu repertório de movimentos. Portanto, a DMT vai beber a várias pessoas, a vários autores, porque nem todos são bailarinos, eu estava aqui a tentar encontrar a palavra Sim. certa. Sendo que o Laban é um dos pais, porque a DMT só tem mães, mas tem o Laban. Vai beber a ele, foi um bailarino coreógrafo, daquelas pessoas que fez tudo, não é? E que criou uma notação de movimento e para além disso criou, sei lá, a minha vida não chega para abarcar a teoria do Laban. Pois. Pronto, e depois há outros, por exemplo, o Kertenberg, que tem a ver com os ritmos, o Laban, pronto, aquilo que eu uso mais é os efforts, que é o impulso de movimento, pronto, que ele depois associa a características psicológicas, que não são um diagnóstico, está bem, são só características. E quando há uma sintonia entre os meus efforts, eu consigo ser uma pessoa com maior repertório, né? Com mais hipóteses de adaptar à vida. Exato, não é? Ampliar, como é que tu disseste, ampliar o repertório de resposta? Movimento. De movimento, ok. Pode ser uma resposta, não é? Sim, porque na verdade também é isso, e sobretudo trabalhando o trauma, que nós queremos ajudar as pessoas a fazer, que é ampliar a sua flexibilidade, a sua capacidade de resposta, porque o trauma significa que estamos presos sempre na mesma resposta, não é? A rigidez. Portanto, ampliar esse leque para podermos ir resgatar vários tipos de resposta, consoante o contexto, as pessoas, a interação. Ok. Que interessante. Olha, Sónia, uma última pergunta que me parece pertinente para os dias de hoje, que é a questão de sessões online versus o presencial. Pois. Então, eu pergunto como é que é, ou se é possível, fazer uma sessão DMT, de movimento autêntico, online. Como é que isto acontece? Ser possível não é? Porque Hoje em dia é tudo possível online. E eu aí só posso falar de mim. Da tua experiência, claro, e de como E é há para vários ti. estudos já também que indicam que é melhor terapia online do que terapia nenhuma, não é? Pronto. Sim, claro. Agora, eu pessoalmente, e atenção, é pessoalmente, tenho muita dificuldade, não é? Porque eu acredito que a presença física de um outro ser humano traz-nos qualquer coisa. Sim. E até aqui, que eu já te conheço, já estive na tua presença física muitas vezes, eu sinto falta de ti. Pronto, mas isto é uma questão minha. Mas eu sinto falta de ti, porque não tenho o teu cheiro, não posso fazer assim, não posso. Pronto, só te vejo daqui para cima. Exato. Mas isto é uma questão minha, não é? Claro. Das minhas próprias. Não sei se dificuldades, se feitios. Necessidades também, sim. Portanto, eu pessoalmente eu não gosto nada de trabalhar online. Pois. Porque enfim, como trabalho também com crianças, esta questão dos ecrãs antes da pandemia, já era uma pandemia, não é? Sim. Tinham-nos crianças que não sabem brincar, que não sabem que têm um corpo, que a gente põe-nas a correr e elas caem. Pois. Porque não experimentam o corpo no seu dia a dia. Claro. Felizmente acho que começamos a estar avisados sobre estas questões, não é? Pronto, por outro lado, eu não me sinto tanto online. Portanto, a minha testemunha externa fica muito pequenina. Pronto, mas sou eu que não, pronto. E mais, eu acho que também derivado desta questão, desta minha preocupação de um corpo só imagem, não é? Que nos dias de hoje, e quem faz terapia com miúdos e adolescentes vê isso, não é? Este corpo imagem, este corpo que eu vendo ao outro. Portanto, eu tenho uma resistência aos ecrãs, ponto final. Pois. E vou mantê-la porque eu gosto muito
minha resistência e, portanto, vou mantê-la. Eu tentei muito e disse, mas só Sónia, mas parece uma velha do Restelo. Exato. Toda a gente Adapta-te, ser mais moderna. adapta-te. E eu não me quero adaptar. Que É. bom tu poderes Mas, não, olhar. mas ainda bem que há quem faça. A Soraya está no Brasil, portanto, ela, se a gente precisar dela, tem que ser online, não é? Portanto, eu fico muito contente que há quem consiga aproveitar esta ferramenta para coisas boas. Mas a mim, há um campo que se cria na Claro. presença física que eu quero ter na minha vida e quero dar às minhas pessoas. Resisto. Resistes, acho muito bem. Acho muito bem essa tua, exato, afirmação, não é? É a tua necessidade e Até resistes. porque a minha tese de mestrado foi sobre o toque, o contacto físico. Como é que é o toque, não é? Não, pronto. Olha, Sónia, para quem queira ou saber mais, ou conhecer, experimentar, como é que faz? Ui, não Como é sei. que se chega a ti? Como é que... Pois eu acho que. Bom, infelizmente em Portugal ainda não há mestrado, porque a Pois. DMT, pronto, tem que ser Ok, tem que ser um continua mestrado, não é? a ser necessário fazer fora. Começa a haver formações, eu própria já tive uma, a Lida Ok. tem várias, agora há uma formação também em Coimbra, portanto, começa a haver formações Ok. não graduadas, não é? Uhum. E de curta duração. Tem que É um ser. início, não é? Sim, sim, Ok, ok. estamos todos no início. Mas eu acho que é ir fazendo, é ir experimentando, é ir Sim. inscrevendo-se em workshops. Qualquer workshop Uhum. também de dança e de corpo também é bom, não é? Claro, Há claro. muitas pessoas a fazer coisas muito interessantes, Sim, sim, sim. não só, como tu falavas, as coisas mais de encontro grupal grande, mas coisas mais pequenitas que às Uhum. vezes me permitem ir mais à minha interioridade ou estar mais Sim, acolhido, para as pessoas terem mais resistência. sim, sim. Bom, vai haver o, o workshop da Soraya, Uhum. ela vai dar para iniciados. Eu própria faço pequenos grupos para começarmos a trabalhar testemunha interna e depois ir crescendo. Uhum. Uhum. Pronto, para o movimento autêntico há uma escola internacional que se chama Uhum. Circle of Four, que na internet Se encontra, sim. não é? Pronto, e depois há muitas formações em DMT pela Europa fora, há duas em Barcelona, há na Inglaterra, há na Holanda, nos Países Baixos, há várias coisas e Uhum. Uhum. não sei, acho que encarar o corpo físico, que é físico, claro, mas também este corpo de vivência, não é? Este corpo que me agarra à minha existência, ao mundo, que sem ele eu não estou viva, não é? Ir explorando por aqui. Bom, e estamos todas na internet, não é? Portanto, Sim, sim. Olha, gostei muito desta última expressão que tu usaste, um corpo que nos agarra à existência, não uhum. é? É muito, Sim, muito poético, muito bonito, pelo menos para mim, o corpo que nos agarra à existência. Ok. Olha, Sónia, agradeço-te imenso a tua eu aqui, disponibilidade, a tua simpatia, toda a informação que tu nos passaste, e estar contigo é sempre um prazer. igualmente, Rossana. Obrigada de coração, Sónia. Obrigada, um grande beijinho. Beijinho, beijinho.